Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro workshop de produção musical com inteligência artificial. Eu já vou te adiantando que esse workshop ele não é sobre apertar botões, ele também não é sobre você se transformar em um profissional produtor musical dentro de 2 horas, que é o tempo desse workshop. Na verdade, esse workshop ele é mais para a gente entender como que funciona a música hoje, como que a tecnologia mudou o jogo e como que a gente pode usar tudo isso de forma criativa e até profissional, dependendo do interesse em você investir nisso. Então, a IA ela não veio para substituir ninguém, na verdade, ela veio para tirar barreiras. Então, barreira de dinheiro, como por exemplo, para ter equipamento para começar a produzir, ou para investir em um curso, ou para conseguir acessar de alguma forma esse universo de produção. Então, a IA ela veio como algo que tira essas barreiras, então agora a gente consegue produzir uma música profissional sem ter aquela barreira de ter vários equipamentos, com vários profissionais. Então a IA ela conseguiu resolver isso e a gente fazer música hoje de forma profissional, muito mais rápido e com uma qualidade muito extraordinária, digamos assim, é muito boa. Então, primeiro de tudo, eu me chamo Akano Beach, também conhecido como Aguinaldo Júnior, e eu não comecei com equipamento caro, e nem com estúdio completo, e nem com as melhores coisas. Na verdade, eu comecei como um curioso, e fui mexendo sozinho, aprendendo sozinho, errando muito, refazendo, pesquisando, testando, e pedindo opinião dos outros, e pesquisando mesmo. E o que me trouxe aqui não foi nenhum talento mágico, nada mágico, e sim um processo que é de continuar sempre estudando, sempre pesquisando e sempre sendo curioso sobre produção musical e sobre tudo que envolve música. E hoje em dia, o que dá para dizer é que a IA ela acelera esses processos que antes demoravam anos, meses, para a gente aprender e ter uma ideia o suficiente para começar a aplicar. Então, antes demorava muito tempo para isso acontecer e hoje em dia, com a IA, a gente consegue de forma muito mais rápida acelerar esses processos de produção musical. E o meu papel aqui, hoje, ele é encurtar o caminho de vocês para você chegar no resultado mais rápido e melhor com IA, coisa que você demoraria anos para conseguir chegar no resultado sozinho, com o jeito tradicional de se produzir música. Você vai aprender dentro desse workshop algo mais rápido que vai te trazer um resultado também muito bom. Então vamos começar. Esse é o primeiro workshop de produção musical com inteligência artificial. Vale lembrar que eu fiz esse workshop presencialmente aqui em Jaru, no Sebrae, dia 13 de fevereiro. E esse workshop digital aqui online vai servir para reforçar tudo que a gente conversou e de tudo que foi feito naquele workshop presencialmente. Agora a gente vai ter ele digital para reforçar todo aquele conhecimento. E para quem não pôde ir aquele dia, poder ter acesso aqui também a esse conhecimento. Então, primeiro de tudo, quem é a Akano Beach? Akano Beach sou eu. Eu sou DJ, produtor musical, agente cultural também. E tenho mais de 8 anos de experiência com várias partes da música. Comecei como DJ de batalhas. Antes disso, eu comecei só como produtor. Na verdade, no começo de tudo, eu comecei como produtor musical. Então, eu sempre fui curioso para saber sobre como eram feitas as músicas e tudo sobre o que envolvia isso. E depois eu entrei no mercado de DJ através das batalhas de rima. Lá eu também entrei no mercado de criação de eventos. Então, eu fui testando, muitas coisas durante essa caminhada, esses 8 anos de caminhada na música. Recentemente, e de forma onde eu escrevia meus editais, eu estou participando agora também desses editais, que é a forma como eu estou chegando a você aqui agora, né? Que é como agente cultural. Então, eu escrevi um edital, ele foi contemplado e a gente pode estar fazendo esse workshop aqui. E atuo em Rondônia desde sempre, já toquei em várias cidades aqui do interior, já toquei em países aqui próximos também. Então, vale a pena dizer também que este projeto ele é realizado por meio do
edital da Semecelt 2025. Um agradecimento especial à Prefeitura de Jaru, à Semecelt e à Política Nacional Aldir Blanc, que é graças a ela que esse workshop está sendo possível de acontecer. Então, parabéns, graças a vocês estão apoiando artistas como eu e pessoas interessadas nesse assunto para se conectarem e poder criar esse valor. Uma breve história sobre a música. A música ela sempre evoluiu com a tecnologia. Então, conforme a tecnologia que a gente vive, a música ela acompanha esse momento. Então, antes mesmo da gente ter as músicas gravadas e editadas e tudo mais, a gente viveu literalmente uma era pré-música, que era chamado de música selvagem, na verdade, também, que cara, nossos antepassados, eles, ao longo do tempo, eles começaram a observar que assoviar, alguns gritos, alguns barulhos, algumas batidas de ossos, de pedras, alguns sons naturais de animais e a natureza mesmo, eles começaram a observar que isso era interessante de alguma forma. Então eles começaram a prestar atenção nisso e começaram a desenvolver isso. Então, com o passar do tempo, nossos antepassados começaram a construir instrumentos que seriam coisas como flautas, que eram feitas com ossos de animais, batuques feitos com pedra mesmo, madeira. E passou-se toda uma era de música pré-histórica, digamos assim, até começar a eles terem acesso a algumas tecnologias da época para evoluir o nível de música, né? Então depois dessa fase de pré-música, essa fase pré-histórica da música, entraram as gravações analógicas. Então era onde começou a discos de vinil começar a ser vendido isso, né? Fitas cassete. Então, esses produtos começaram a caminhar junto com a tecnologia e ficar acessível tanto para produção e tanto para consumo das músicas através dessas coisas que ainda eram analógicas. Você tinha que realmente pegar e colocar numa coisa para ela funcionar. Então, um pouco depois disso, começou a chegar os sintetizadores, que são como pianos elétricos que são capazes de transformar qualquer som de qualquer instrumento. Então, quando isso chegou, muitas pessoas disseram que muitas pessoas criticaram isso, né? Disseram que isso ia acabar que dizia que isso não era música de verdade, porque era tudo simulado com os sintetizadores, né? Que os sintetizadores simulam instrumentos, não é um instrumento, ele simula vários. Então muitas pessoas diziam que isso ia acabar com a música de verdade. Antes disso mesmo, com as gravações dos vinis e das fitas cassetes, eles diziam que isso também ia matar os músicos ao vivo, que isso ia acabar. Então nada disso aconteceu, não acabou os músicos. As músicas continuaram existindo de verdade. E depois vieram os computadores. Quando veio os computadores, as pessoas também criticaram muito, dizendo que qualquer um poderia virar um produtor, agora com os computadores. E a gente viu que isso não necessariamente é verdade, deu mais acesso, mas não necessariamente qualquer um poderia virar um produtor. E o discurso era o mesmo, de que qualquer um poderia virar um produtor, de qualquer um... Então, com a chegada dos computadores, chegou a era onde a gente praticamente vive atualmente da música, onde praticamente todas as músicas são feitas com computadores. Então, através de programas que eu vou mostrar à frente, mas hoje em dia todas as músicas são de alguma forma feitas através de um computador. Então, hoje em dia pode-se dizer que, na verdade, todas as músicas são eletrônicas. Tem muita gente que acha que música eletrônica é só aquelas músicas de house, de EDM, de música eletrônica, mas, na verdade, música eletrônica é todas as músicas que são processadas ou feitas através de um computador, eletronicamente. Então, isso é música eletrônica. Então, tudo hoje em dia é música eletrônica, sertanejo, funk, rock,
música eletrônica, tudo é música eletrônica. Então, passando da era dos computadores, a gente chega na era da inteligência artificial, que ainda está junto à era dos computadores, mas agora é uma nova era que a gente está descobrindo e chegando. Então, a música eletrônica, ela nasceu do computador. Então, assim, quando os computadores chegaram e ficaram mais acessíveis, as músicas eletrônicas começaram a serem mais acessíveis também à produção. Então, junto com os sintetizadores também começaram a ser criados drum machines, que é como se chama eu vou mostrar mais para frente aqui umas fotos. Drum machines, DAWs, que é o que é usado até hoje, é a forma mais usada, que eu vou mostrar também, e plugins, que são como instrumentos ou ferramentas dentro dessas DAWs. Então, essa fotinha aqui está mostrando uma DAW, que nesse caso é o FL Studio. Então, é através desse programa que hoje em dia 99,9% das músicas são feitas, não neste programa específico FL Studio, mas sim dentro de uma DAW, que é esse estilo de programa de produção musical. Tem outros muito famosos no mercado também, mas esse é um, que é um dos mais famosos. E geralmente todas as músicas são feitas em algo semelhante a isso, que são músicas em camadas. Então imagine que a música ela é como se fosse um hambúrguer, onde ela tem uma camada de pão, uma camada de carne, uma camada de salada, uma camada de queijo, uma camada de presunto, uma camada de molho, uma camada de pão. Então ela tem, para virar um hambúrguer, ele tem várias camadas para você ver um hambúrguer e tal. Então, a música é como se fosse um hambúrguer hoje em dia. A produção musical, se a gente fosse comparar, seria como um hambúrguer, onde a gente tem uma sequência de instrumentos um em cima do outro, formando ali uma música através dessas DAWs. Então, a gente tem uma camada de, por exemplo, uma camada de bateria, depois a gente tem uma outra camada de guitarras, depois a gente tem uma outra camada de baixo, uma camada de pads, uma camada de efeitos, uma camada de outros instrumentos, um saxofone, e no fim a gente tem uma música, que claro, construída com os seus ingredientes próprios, do seu jeito, de forma manual, que vai gerar um resultado específico. Então, hoje em dia a música é feita assim, várias camadas construídas para gerar uma música, assim como um hambúrguer, digamos assim, tá? É claro que é bem mais complexo, mas assim, para explicar de forma bem clara, é como se fosse isso. Hoje em dia a produção musical, tá? Através das DAWs. E a IA, ela não substitui o artista. Ela amplifica o poder criativo. Então, a IA ela é uma ferramenta e não é necessariamente talento. O que isso quer dizer? Após a era dos computadores, chegamos na era da IA, que é o que vamos falar agora. Muitas pessoas acham que a IA vai substituir os seres humanos. E durante os próximos slides aqui vocês vão ver que isso não vai acontecer. E a IA nada mais é do que uma ferramenta que vai maximizar os resultados que você pode ter durante a sua produção. Então, ela é uma ferramenta, não adianta você ter uma ferramenta e não saber usar da forma certa. É o mesmo que você querer tocar um violão, você tem acesso ao violão, você consegue pegar o violão, colocar no colo, tocar as cordas, mas você não consegue tirar algo de bom dali. Então, a IA é a mesma coisa. Se você pegar um violão e bater os dedos, você vai conseguir tirar um som e pode-se dizer que você está tocando um violão. Agora, se você pegar uma IA e abrir ela e teclar qualquer coisa, ela vai sair qualquer coisa e você também pode dizer que está fazendo uma produção com IA. Mas o que diferencia é o nível de conhecimento que você tem sobre as ferramentas e os detalhes para você extrair o melhor resultado possível dessa ferramenta. Então, o que é uma IA musical? Uma IA musical, ela aprende com dados. Então, digamos que é o seguinte, existe uma base, que neste exemplo que eu vou dar agora, a gente vai usar como uma pasta. Imagina uma pasta no computador, uma pasta com o nome músicas, e dentro dessa pasta você tem literalmente todas as músicas do planeta Terra. Todas as músicas mesmo. Imagina todas as músicas dentro dessa pasta. Dentro dessa pasta vai estar todas as músicas lá. E agora imagina que você tem uma IA, um cérebrozinho, que vai pegar essa pasta, vai ouvir todas as músicas e vai entender
os detalhes, o que torna cada música aquela música, todas as nuances, tudo de todas as músicas do mundo. Vai decodificar aquilo em dados e vai entender. Imagina que essa IA entende e sabe de tudo sobre música com base nessa pasta. Então, galera, eu tive que mudar de câmera porque meu celular começou a parar de gravar porque chegou no limite. Então, eu vou começar a gravar por essa webcam agora. Então, imagine que dentro dessa pasta tá todas as músicas do planeta. Tem uma IA que já ouviu e analisou, cruzou os dados de todas as músicas e ele entendeu todos os padrões, todos os ritmos, todas as harmonias, os timbres, o estilo de texto, o estilo de som, entendeu tudo sobre aquelas músicas. E agora você pode pedir para essa IA que entendeu tudo gerar uma música para você com base em tudo que ela já ouviu. Então, resumidamente, uma IA é isso. É como se fosse uma pasta onde você consegue pedir para uma IA e lá dentro dessa pasta buscar tudo que você pediu especificamente e executar aquilo em uma música. Então, executar aquilo em um arquivo que você consegue ouvir uma música. Então, basicamente, é isso que acontece. Existem as empresas que têm milhões de músicas dentro do banco de dados, que já foram todos estudados os ritmos, os padrões, os timbres, as harmonias, e ela é capaz de gerar uma nova música com um prompt, que a gente vai chegar nessa parte também. Agora eu vou falar sobre o Suno, que é uma plataforma específica de produção musical com IA, que basicamente é a top 1 do mercado hoje. É a ferramenta que eu vou mostrar mais aqui no workshop. É a mais completa, vou mostrar outras também, mas assim, nenhuma bate de frente com a Suno. É muito boa mesmo. E se você chegou até aqui e já testou a Suno, você já tem uma ideia do que é mais ou menos, que você consegue entrar dentro do site da Suno, escrever algumas coisas e tirar uma música pronta lá de dentro, feita com IA. Mas o Suno, ele não é o que parece. Quando você vai lá e cria uma música no Suno, você não está fazendo uma música. O que você está fazendo é reduzindo o tempo, ganhando velocidade, ganhando escala e ganhando acesso criativo. Então, produtores antes levavam dias, meses, anos para fazerem algumas produções que hoje com a IA ele consegue criar em poucos minutos e chegar num resultado muito bom e a partir daquele resultado trabalhar o resto da produção, entendeu? Não necessariamente os produtores hoje em dia fazem música no Suno e usam ela, não é assim. Em alguns casos é usado assim, mas com profissionais, produtores musicais mesmo, não é esse a forma de usar, usa realmente como uma ferramenta. Então, através do Suno, cria-se uma ideia e a gente baixa essa ideia do Suno, bota dentro de um programa de produção musical uma DAW, que é o formato que a gente usa hoje em dia, e dentro da DAW ele transforma em uma produção musical através daquela ideia. Então, é uma ferramenta, mas pode ser usado também de forma sozinha como geral. Então, o Suno, ele vem de velocidade, escala e acesso criativo. Então, coisa que você demorava anos para fazer, você consegue fazer com pouco tempo agora. Você consegue fazer mais de uma música muito facilmente. Então, o que você demorava para fazer uma música, hoje em dia, com alguns cliques, você faz centenas, dezenas de músicas. E acesso criativo. Então, antes, para você conseguir tirar da sua cabeça algumas ideias de música que você tinha na sua cabeça, você tinha que ficar, meses estudando para... primeiro você tinha que comprar um instrumento, depois passar meses estudando para você conseguir tirar algum som de qualidade daquele instrumento. Então, através dessas ferramentas, a gente consegue ter acesso a essa criatividade e pedir para a ferramenta criar algo que está dentro da nossa cabeça. Vou tomar uma água aqui que eu sei. Falar um pouco sobre a ética falar aqui um pouco também sobre ética e responsabilidade. Então, criar uma música com IA não necessariamente é copiar ou é plágio. Então, é diferente uma coisa da outra.
tem como a gente chegar em resultados muito semelhantes a artistas que já existem e, na verdade, ainda não se tem muita informação sobre como vai funcionar isso, mas a criatividade humana ela é essencial para a criação dessas músicas. Então, você pode ter como inspiração artistas que já existem, mas nunca vai ser a criação daquele artista, entendeu? Então, como eu havia dito, as DAWs é a ferramenta mais usada antes das IAs para fazer música, ainda é usada hoje também, como eu disse. E a mais famosa de hoje é o FL Studio e o Ableton Live. Tem outras DAWs também, muito famosas, mas essas aqui de fato são as primeiras, as mais usadas. E é ali que as músicas sempre foram feitas até hoje. Então, praticamente, cara, todas as músicas que você ouve hoje em dia são feitas dentro de uma DAW dessa. Daqui um tempo vai ser mais comum a gente ver músicas muito populares, famosas, feitas com IA. Já tem esses cases, mas vai começar a acontecer muito mais a partir de agora com o avanço das IAs. E antes da gente pegar em qualquer ferramenta de IA, a gente tem que entender pelo menos o básico sobre prompt. Então, a IA, ela começa no texto. Então, não adianta a gente querer um resultado de qualidade mesmo de uma ferramenta de criação musical com IA se a gente não conhecer o fundamento que seria o texto. Então, toda música ela é feita com texto através dessas IAs. Então, o prompt ele serve como uma direção criativa. Então, quanto melhor o texto, quanto melhor o prompt, melhor é a música. Então, o prompt é algo fundamental para a gente saber pelo menos o básico. Eu vou ensinar aqui uma direção sobre isso, mas o prompt é a base de tudo. Então, um prompt profissional eu defini entre alguns passos aqui. O que ela tem que ter para ela ser no mínimo melhor e extrair um resultado melhor da ferramenta, entendeu? É claro que você consegue com muito menos do que isso, mas você colocando essas informações aqui vai conseguir extrair muito melhor a ideia de dentro da sua cabeça. Então, um prompt ideal deve incluir pelo menos gênero, BPM, sentimento, instrumentos e referência. Então, contendo esses 5 itens aqui, a sua produção musical com certeza vai ser muito melhor, vai conseguir representar muito melhor a sua ideia, contando esses 5 pontos aqui. Então, eu vou usar um exemplo aqui agora. Vou falar aqui o texto, eu vou começar a aplicar ele daqui a pouco, mas, então, imagine que a gente vai lá dentro do Suno e vai escrever um prompt assim. Com que ele deve, assim, contendo cada um desses itens. Então, eu quero, faça uma música sertaneja, que é o gênero. Eu posso me aprofundar aqui, um sertanejo raiz, entendeu? Posso me aprofundar no estilo. Com BPM 130, eu quero uma velocidade aproximadamente de funk. Tá? Nível de exemplo aqui. Quero com uma emoção energética. Quero que a música seja energética, feliz e empolgante. Certo? Já foi colocada a emoção aqui no meu prompt. Quero também que contenha instrumentos específicos. Então, quero que tenha uma viola caipira, uma bateria de axé e um cantor de rap brasileiro. Certo? Fiz um prompt aqui completamente aleatório. Nós vamos testar isso para você ver o resultado que vai dar. E referências. Referências é um ponto delicado porque dentro do Suno ele não aceita referências diretas. Então, se eu colocar aqui estilo Hungria Hip Hop e jogar lá no Suno AI,
ele não vai gerar com base nessa referência, nesse estilo, porque ele vai entender isso como um plágio. Então, a gente pode dissecar o estilo do Hungria e escrever aqui para a gente conseguir chegar a um resultado próximo, mas não citar o nome dele, tá? Então, você pode colocar referências de outra forma também, tipo com referência de músicas dos anos 80. Show! É uma referência onde ela vai usar como base também. Então aqui eu vou tirar esse estilo. E tá, aqui a gente fez um prompt embrionário, simplíssimo, muito amador, mas ele já dá um resultado. É a mesma coisa de você pegar um violão, nunca tocou, você faz um acorde e toca, vrau, faz um som bonito, tá tocando violão, é a mesma coisa comparado aqui ao suno. Você acabou de fazer um acorde dentro do suno, que você vai tocar e vai soar legal, mas ainda é muito iniciante, tá entendendo? Então vamos lá. Vou pegar esse prompt e vou jogar dentro de outra ferramenta de IA. Vou pegar esse prompt e vou entrar aqui dentro do Suno. Estamos dentro aqui do Suno. O Suno, eu vou resumir para vocês um pouco aqui como que é o layout do Suno. Aqui é a nossa tela. Nessa tela inicial, vamos aqui para o Suno. Este é o Suno. Quando você vê na tela inicial, ele tem aqui um feed que mostra outras músicas e outros artistas que criaram músicas com Suno. Você pode dar uma olhada aqui em tudo que já foi feito, pegar os prompts que já existem das músicas aqui e adaptar, né? Aqui no lado você tem algumas barras. Aqui a gente geralmente usa o Create, mas eu indico você a ter um pouco de curiosidade, entrar um por um aqui. Então a gente vem em Create e é aqui que a brincadeira acontece. Dentro dessa tela, a gente tem dividido essa parte onde a gente estava, que é tipo uma lista, a gente pode fechar. Nessa primeira parte aqui a gente tem o nosso criador de músicas e nessa outra parte aqui a gente tem o nosso workspace. Tem como configurar aqui, ou se você quiser maior, melhor. Eu prefiro ele assim, para mim tá bom. Vou deixar no meio, tá? Para vocês entenderem. Então aqui eu coloco as informações da minha música e crio a música. Quando eu clico em criar, ela vem para cá e fica aqui. Isso aqui é um grande histórico. Ó. Então, tudo que você já criou, tudo que você já criou testando vai ficar aqui salvo, tá? Então, aqui a gente cria desse lado e deste outro lado a gente ouve a produção. Aqui a gente tem 3 possibilidades dentro da ferramenta de criação aqui, que é o Simples, o Advanced e o Sounds. Eu vou explicar um pouco mais sobre eles. Primeiro de tudo, vamos vir aqui no Simples, que é o que a gente pode aplicar usando este prompt que a gente fez agora. Vou copiar ele e vou colar aqui. Colando aqui, a gente já consegue praticamente clicar aqui em criar e ela vai criar uma música com base nisso aqui que a gente escreveu. É claro que a gente tem outras opções. Clicando aqui, a gente pode criar um prompt aleatório. Você viu que ele criou outra coisa aqui em inglês. Então, toda vez que eu crio aqui, ele me sugere uma criação. Mas eu já criei esse prompt, né? Para colocar aqui. Posso colocar um som para ele ter como referência. Posso mexer nas letras ou adicionar uma letra. Nesse caso, eu não quero. Então, eu vou voltar aqui para o simples. Quero só esse prompt que a gente criou. Tem a opção de sessão instrumental, se eu escrever um prompt aqui só com instrumentos, né? E aqui ele dá algumas outras dicas de outras coisas que a gente pode adicionar aqui para ele criar para a gente. Criamos o prompt, colocamos aqui e damos criar. Vale a pena dizer que o Suno é uma ferramenta paga. Se eu não me engano, por mês fica por volta de R$50. Você tem créditos praticamente infinitos para você fazer muitas músicas mesmo. Eu mesmo nunca consegui esgotar os créditos de criação, porque é muitos créditos mesmo. Dá para testar muito, fazer várias coisas, vale muito a pena. Fechar nem que seja por um mês para você testar. Aqui,
criou-se 2 músicas. O Suno é interessante, a gente consegue ouvir a música enquanto ela está sendo criada, mas por padrão, toda vez que você cria uma música aqui, ela gera 2 músicas aqui. Então vamos ouvir um pouquinho das 2. Vem chegando a nossa tropa, poeira sobe da bota. Vambora! Camisa aberta, fivela brilhando, cheiro de estrada, meu povo chegando, rodando o Brasil no carro apertado, suando e rindo, som estourado. Rap na lida, chapéu de palha, rima ligeira, feito navalha. Viola chora, mas hoje é festa, se o coração acelera, o corpo não resta. Poeira no asfalto, roda girando, meu coração caipira, comemorando. Balance esse corpo, vem pro terreirão, que hoje a roça invadiu seu coração. Poeira no asfalto, grita que é nós, mistura de sorriso e de sua voz. Bate na palma, sente essa canção, que o sertão virou revolução. Luz colorida no galpão lotado, anos 80 no rádio rachado, tio no balcão, servindo aquele primo dançando, perdendo o controle. Eu mando rima, você manda beijo, seu cheiro doce matando meu desejo. Suei na enxada, cantei na estrada, agora eu ganho a noite inteira na riscada. Poeira no asfalto, roda girando, meu coração caipira, comemorando. Você pode ver que, cara, dentro do prompt que nós mandou para ele, do jeito dele, conseguiu criar isso. Então a gente fez um prompt muito aleatório com coisas muito desconectas e mesmo assim ele conseguiu gerar isso pra gente, entendeu? Então a gente vê que ele tentou trazer referências aí de música sertaneja, né, falando sobre música sertaneja. Dá pra ver que ele seguiu o BPM 130 pelo ritmo. Então é uma música energética, feliz e empolgante. Não vi a viola caipira, pode ser que até tenha tido, e eu não vi, não chegou a hora dela ainda. Tem uma bateria de axé, claramente, tem um cantor estilo de axé, meio rap mesmo. E referência de música dos anos 80, ele citou música dos anos 80, então, tipo assim, ele fez o que ele pôde aqui pra tirar o que a gente pediu. Então dá pra ver que o resultado é muito bom, muito profissional, e mesmo com um prompt desse, a gente consegue tirar uma música boa. Então, mais pra frente aqui no workshop eu vou ensinar vocês a ter um prompt melhor, pra gente extrair um resultado melhor, mas eu tô dando um exemplo aqui mais simples para vocês entenderem que dá para tirar qualquer som aqui fácil, vai ser como a gente se aprimorar nisso. Vamos ouvir um pouco da segunda música que ele gerou também. Vem chegando a nossa tropa, poeira sobe da bota. Vambora! Camisa aberta, fivela brilhando, cheiro de estrada, meu povo chegando, rodando o Brasil no carro apertado, suando e rindo, som estourado. Rap na lida, chapéu de palha, rima ligeira, feito navalha. Viola chora, mas hoje é festa, se o coração acelera, o corpo não resta. Poeira no asfalto, roda girando, meu coração caipira, comemorando. Balance esse corpo, vem pro terreirão, que hoje a roça invadiu seu coração. Poeira no asfalto, grita que é nós, mistura de sorriso e de sua voz. Bate na palma, sente essa canção, que o sertão virou revolução. Luz colorida no campo lotado, anos 80 no rádio rachado, tio no balcão, servindo aquele primo dançando, perdendo o controle. Eu mando rima, você manda beijo, seu cheiro doce matando meu desejo. Suei inchada, cantei na estrada, agora eu ganho a noite inteira na riscada. Poeira no asfalto, roda girando, meu coração caipira, comemorando.
puderam ver, é a mesma coisa da outra música, praticamente a mesma letra, só que de outra forma completamente diferente. Então, cara, com um prompt desse a gente consegue extrair uma música boa, mas assim, a gente vai aprofundar nos próximos slides para a gente conseguir extrair um resultado melhor e mais profissional e mostrar os caminhos criativos também. Então, beleza? A gente já pôde ver aqui uma música sendo feita na prática dentro do Suno. Vocês viram que foi bem simples, bem rápido e o resultado foi muito bom. Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais nele, tá? Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais. Vou mostrar para vocês agora uma segunda ferramenta de IA, que seria o ChatGPT. Imagino que a maioria de vocês já conheçam. Então, vou começar aqui, vou abrir o GPT aqui. E aqui dentro do GPT vocês vão fazer uma coisa específica antes de começar a conversar com ele aqui sobre produção musical. Eu vou mostrar para vocês na prática aqui como que se cria um agente de IA muito rapidamente, de forma simples, para vocês aplicarem aí com vocês, ou até copiar o que foi dito aqui mesmo, e para vocês aprenderem a fazer esses agentes também em outras situações da sua vida, tá? É muito bom ter um agente, um chat específico que vai te ajudar com coisas específicas. Então a gente vai vir aqui, primeiro a gente vai abrir um chat novo, né? Já está aberto um chat novo, mas ele vem assim, a gente cria um chat novo. E aqui nesse chat novo a gente vai pedir para ele algumas coisas. Vamos lá, anota aí que essa aqui é a receitinha para a gente ter um agente de IA dentro do ChatGPT que vai ajudar a gente a fazer uma produção musical dentro do Suno muito melhor com prompts profissionais. Então, sabe esse prompt que a gente criou aqui de forma aleatória na nossa cabeça? O que eu vou ensinar agora dentro do GPT? A gente vai ainda criar um prompt da cabeça, assim, mas a gente vai entregar esse prompt para o GPT antes de enviar para o Suno e a gente vai pedir para o GPT entender o que a gente está querendo, organizar, otimizar e transformar em um prompt profissional para o Suno gerar de forma mais assertiva. Então, a gente vai pegar a nossa ideia do jeito que veio a cabeça, vai entregar para o GPT e o GPT vai trazer para a gente transformado essa ideia em um prompt profissional para o Suno AI. Então vamos lá. Aqui no ChatGPT você vai precisar, antes de tudo, criar um agente para ele entender o que ele vai estar fazendo para você. Então eu vou testar aqui, fazendo um áudio aqui que serve para mostrar para vocês como que é fácil de fazer. Espero que não esteja atrapalhando a minha gravação. Então vou lá. ChatGPT, preciso que você seja o meu agente de prompts para o Suno AI. Preciso que você ajude a transformar as minhas ideias em prompts profissionais para geração de músicas com a IA Suno. Então, eu quero que você entenda tudo sobre produção musical com IA através do Suno, tudo sobre prompts profissionais de produção musical e quero que você entenda também todos os limites e respeite direitos autorais, não citando o nome de nenhum artista, mas falando sobre o estilo específico desses artistas. E eu quero que você respeite também o limite de caracteres do Suno AI, que você me ajude a criar prompts profissionais, tanto de letra da música quanto estilo da música. Feito isso, você vai estar treinando um agente para ele ser o seu criador de prompts profissional. Tem como a gente ter esse conhecimento sobre criação de prompts profissionais da cabeça, mas assim, vai demorar muito e é para isso que a IA serve, para ela economizar tempo e a gente conseguir fazer mais com menos tempo. Então, passei aqui a ideia para ela, pronto. Ela vai te dizer aqui que ela está treinada e como que ela vai pensar, o conceito, o estilo, tal, tudo, as regras. E pronto, você tem aqui um agente pronto para te atender. Você pode também copiar e fazer esse mesmo texto no seu GPT ou fazer algo semelhante. Vale a pena aqui destacar
Eu vou mandar um outro áudio complementando, pedindo para que ele sempre use aqueles 5 elementos que eu disse no slide. ChatGPT, eu preciso que você também inclua sempre 5 itens específicos na criação de prompt para a gente chegar no melhor resultado. Esses itens seriam gênero, BPM, sentimento, instrumentos e referência. Pronto, mandei isso aqui para ele também. E agora a gente vai começar a parte mais criativa. Eu vou criar um novo prompt vindo da minha ideia, direto no GPT, e com o prompt que o GPT criar, eu vou ir dentro do Sune e vou criar uma música mais profissional com IA. Então, o que eu vou fazer agora? Você, quando tiver com alguma ideia na sua cabeça, quiser criar alguma música, você vai fazer esse seguinte passo a passo aqui, digamos assim, esse seguinte passo a passo. Você vai entrar dentro do seu GPT, dentro dessa conversa que você criou, treinando ela com isso aqui. Você vai clicar aqui, ó, em microfone, em ditar, não nesse outro aqui, e sim no ditar. Você vai clicar e vai falar todas as ideias que estão na sua cabeça de música. E aí você vai enviar para o GPT. O GPT ele vai entender sua ideia. Mais louca que seja, ele vai entender e vai organizar e te fazer um prompt profissional. Feito o prompt, você vai copiar o prompt, vai até o Suno, vou mostrar exatamente os lugares e você cria a música lá. Coloca os prompts, escolhe algumas definições e cria. Com mais assertividade e de forma mais profissional, como vai ser prompt. Então, geralmente é sempre esse mesmo sistema. Então vamos lá, estou aqui no GPT, vou clicar aqui em editar e vou falar uma ideia que vem na minha cabeça na hora e ele vai me ajudar com isso. GPT, eu quero criar uma música trap brasileira com instrumentos de sertanejo universitário. Quero que ela tenha volta de 120 BPMs. Quero que tenha violão e bateria de trap bem pesada. Quero que a letra fale sobre vencer na vida, sobre aprender com os erros e sobre inteligência artificial, como ela vai mudar o mundo. Eu quero que seja um cantor de rap masculino, semelhante ao Hungria Hip Hop, e uma cantora feminina com um timbre semelhante ao das Simone e Simara. Quero também que a produção seja bem pop, estilo TikTok. Pronto. Criei uma ideia da minha cabeça completamente aleatória. Eu fiz ela de uma forma que fizesse um pouco mais de sentido, não tão dissoante os pontos. E vou mandar para ele aqui. Por que eu expliquei para vocês clicarem em editar e não nesse outro botão que fica ali? Porque com aquele botão você não tem como editar. Clicando ali você tem como editar se você clicar ali no xizinho antes de terminar a fala. Então aqui a gente tem tudo que a gente falou. A gente pode vir aqui fazer alguma alteração, como por exemplo, não quero um time semelhante ao da Anitta. Pronto, mudei. Se quiser mudar outra coisa aqui também dava. E vou mandar isso aqui para o GPT. O GPT ele vai entender o que eu quero. O chat GPT ele vai entender o que eu quero. Vai entender e vai me mandar um prompt mais correto para mim extrair o melhor possível de dentro do Suno. Vamos lá. Criou essa letra. E este estilo. Então, a gente tendo a letra e tendo o estilo, a gente consegue produzir a nossa música. Vou copiar aqui primeiro o estilo. A gente vai copiar do GPT. Vai vir no Suno. E
Não vamos mais usar essa parte de simples, a gente vai vir aqui em avançado e aqui a gente tem uma outra parte da ferramenta onde a gente tem mais detalhes para trabalhar. Aqui a gente tem uma parte de áudio, onde a gente pode subir algum áudio específico para fazer um remix, um cover, vou explicar isso mais para frente. Aqui a gente tem voice, onde a gente consegue clonar algumas vozes, e inspo, que é a gente se inspirar em alguma música que a gente já curtiu aqui dentro do Suno. Dentro da parte avançada aqui do Suno, a gente tem duas partes muito importantes, que é a letra e o estilo. E aqui a gente tem mais opções que a gente vai trabalhar também, que eu vou explicar. E aqui a gente cria, resumidamente, essa parte mais avançada é assim que funciona. Então aqui em letras, a gente vai vir aqui e vai copiar as letras, copie tudo. Mesmo com essas partes em cima escrito refrão, ponte, verso, copia e cola aqui em lyrics, que é letras. Essas partes assim, mantenha, porque é uma forma da IA entender melhor o que está acontecendo nessa parte da música. Então ele sabe que nessa parte aqui, ó, até a outra marcação aqui, verso, ele sabe que tudo isso aqui, ó, é introdução. Então ele já vai criar sabendo que isso é uma introdução. Isso aqui é o primeiro verso, né, essa parte aqui e tal. Depois aqui é o refrão feminino, depois vem para outro refrão feminino e masculino. Então ele vai entender o jeito que você quer as partes das músicas. Depois a gente vem aqui em estilo, copia, vem no Suno e cola em estilo. Tem gente que diz que é melhor usar o prompt em inglês e tudo mais. Sinceramente, a diferença é muito pouca. A própria IA do Suno traduz o que você coloca em português. Então, ele entende melhor em inglês, ele mesmo traduz para inglês. Colocou aqui o estilo, pode acrescentar mais algumas coisas, mas não vamos fazer isso. A gente desce mais um pouco e aqui em mais opções, a gente tem algumas opções onde a gente vai trabalhar toda vez que a gente for criar uma música. Essa parte aqui influencia muito no nosso resultado. Então, aqui em estranheza, que é esse weirdness, significa o tanto que ele vai viajar, digamos assim, o tanto que ele vai pensar de forma criativa fora da casinha para te trazer esse resultado, comparado ao que você está enviando para ele, ou seja, o quanto que ele vai poder viajar fora do que você mandou para ele ali, entendeu? O tanto que ele vai poder criar fora do que você pediu para ele. E influência de estilo é o tanto que ele vai usar o texto que você colocou aqui em estilo para produzir a música. Então, se você quer que a sua música seja 100% o que você escreveu, você vai vir aqui em estilo de influência e colocar 100%. Agora, se você quer que colocar em 100%, e aqui em estranheza a gente colocar em 0%, para ele conseguir trazer 100% o que a gente pediu dentro daquele estilo. Eu vou fazer um teste e vou mostrar as outras opções também. Eu vou criar, ele vai criar com aquela letra, com esse estilo, com 0% de estranheza, de criatividade externa ao que a gente mandou, e 100% de influência do que a gente escreveu. Ele vai criar duas músicas dessa forma. Vamos ouvir. Eu fiz caminho, hoje eu tô vendo longe. Já caí várias vezes, mas levantei mais forte. Aprendi com erro, transformei em suporte. Mente aberta, visão além do normal. Hoje eu jogo alto, pensamento global. Ninguém viu o processo, só quer o final. Mas eu sei o peso de cada degrau. Do zero pro topo escrevendo meu nome. O futuro chegou e eu já tô nele, pode apostar. Tudo que eu sonhei tá perto de acontecer. Eu vi no escuro a luz aparecer. Agora é outro nível, outra visão, inteligência muda o jogo na mão. do passado eu fiz minha Evolução, hoje eu tô vivendo a transformação. Agora é outro nível.
nada vai parar. Se antes era sonho, hoje é real. Dá pra ver que ele trouxe bastante fidelidade ao que eu tinha pedido. A voz feminina não ficou parecendo com a voz da Anitta, ficou parecendo com a voz da... Poxa, esqueci o nome dela. Outra cantora estourada aí do sertanejo atualmente. Também não ficou parecendo com a voz da Hungria, né? Mas ele seguiu bem, dá pra ver, a gente vê que tem elementos de sertanejo universitários, que tá em 120 BPM, que tem uma bateria pesada. Então ele seguiu muito melhor que o que a gente pediu. E, cara, seguiu conforme a letra que ele criou também. Então aqui a gente pode, por exemplo, mudar a letra se não gostar. Podemos escrever a nossa própria letra e colocar aqui para ela criar também. Então a gente tem uma infinidade aqui criativa para trabalhar. Então a gente criou aqui com 100% de influência do que a gente pediu e com 0% de estranhamento. Agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou fazer o contrário para vocês verem como fica. A gente vê que é bem rápido começar a criar. E bem rápido a gente vai poder já dar o play aqui, porque dá para ouvir a música enquanto ela é criada. Isso é espetáculo. yeah. Do erro eu fiz caminho, hoje eu tô vendo longe. Já caí várias vezes, mas levantei mais forte. Aprendi com o erro, transformei em suporte. Mente aberta, visão além do normal. Hoje eu jogo alto, pensamento global. Ninguém viu o processo, só quer um final. Mas eu sei o peso de cada degrau. Do zero pro topo, escrevendo meu nome. O futuro chegou e eu já tô nele, pode apostar. Tudo que eu sonhei tá perto de acontecer. Eu vi no escuro, a luz aparecer. Agora é outro nível, outra visão. Inteligência muda, o jogo na mão. Do passado eu fiz minha evolução. Hoje eu tô vivendo a transformação. Agora é outro nível, pode acreditar. O mundo tá virando, Nada vai parar. Enfim, dá pra ver que é muito bom. Seguiu a mesma essência do que eu pedi, mas ele, cara, foi para outro estilo diferente. Vamos ver o outro modelo. Do erro eu fiz caminho, hoje eu tô vendo longe. Já caí várias vezes, mas levantei mais forte. Aprendi com o erro, transformei em suporte. Mente aberta, visão além do normal. Hoje eu jogo alto, pensamento global. Ninguém viu o processo, só quer um final. Mas eu sei o... Então, outro estilo, mas vocês podem ver que... Então, esse é o resultado. Eu não falei dessas outras ferramentas aqui, ó, Vocal Grainder e Lyric Mode, porque praticamente não vamos usar, tá? A não ser que você queira só masculino, só feminino a voz, tá? Aqui em Vocal Grainder. Cara, resumidamente não mexe nisso. Agora eu vou fazer um terceiro teste com tudo no meio, 50% de fluência, 50% de estranheza, e vamos ver o resultado. Do erro eu fiz caminho. Legal. Às vezes ele trava. Hoje eu tô vendo longe. Já caí várias vezes, mas levantei mais forte. Aprendi com o erro, transformei em suporte. Mente aberta, visão além do normal. Hoje eu jogo alto, pensamento global. Ninguém viu o processo, só quero o final. Mas eu sei o peso de cada degrau. Do zero pro topo, escrevendo meu nome. Legal, o resultado também ficou muito bom. Vamos ver esse. Do erro eu fiz caminho, hoje eu tô vendo longe.
Já caí várias vezes, mas levantei mais forte. Aprende com o erro, transforma em suporte. Mente aberta, visão além do normal. Hoje eu jogo alto, pensamento global. Ninguém viu o processo, só quer o final. Mas eu sei o peso de cada degrau. Do zero pro topo, escrevendo meu nome. O futuro chegou e eu já tô nele. Legal, então a gente viu que tem essa ferramenta aqui também que é muito interessante a gente testar para ver se chega no que a gente quer. Essa é a ferramenta avançada do Suno, onde a gente consegue trabalhar a letra e o estilo de forma separada. Essa aqui é a forma que a gente tem de melhor produção assim, dessa forma. Existem outros sites que também fazem produção semelhante a esse. Mas, cara, disparado o Suno é a melhor ferramenta atualmente. Pode ser que futuramente outra venha ser melhor que essa, mas atualmente, cara, é a melhor que tem. Existem outras ferramentas que fazem o mesmo, mas fazem literalmente uma produção dentro do Suno e entrega para você em outro site. Então, é melhor usar o Suno. Aqui dentro do Suno a gente tem também outras coisas bem legais que a gente pode fazer. Eu recomendo você entrar aqui e ficar mexendo. Mas já vou mostrar para vocês uma outra coisa muito legal, que é o seguinte. Primeiro eu vou limpar tudo aqui, ó. Tá? E vou mostrar uma coisa muito interessante para vocês, que é a função de remix aqui dentro do Suno. Ele vai ser muito usado se você já é um músico que gosta de criar suas composições, de tocar suas músicas, de cantar. Às vezes você tem vontade de produzir uma música, mas não tem dinheiro. É o que a gente comentou no começo dos slides, de que a barreira de investimento para pagar um estúdio, para pagar uma produção profissional é muito grande. Então, com o Suno você pode fazer gravações dentro da sua casa, com o seu celular, e através do Suno tirar um resultado profissional, de forma muito mais barata do que um estúdio. Então agora eu vou dar um exemplo para vocês de como pegar uma música que ela está teoricamente ruim, ou caseira, né, gravada por você, e melhorar a qualidade dessa música, transformar ela em uma música profissional, fazer um cover melhorado de uma música sua, ou de qualquer música que você queira da internet. Então a gente vai, primeiro de tudo, subir uma música aqui, ó, em áudio, upload, e vai escolher uma música para subir. Aqui tá a música. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre que viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias. Então você pode ver que a música ela tá com uma qualidade ruim, ela é de, sei lá, 15 anos atrás, que eu peguei do YouTube. A gravação está ruim, mas o músico é ótimo, ele canta muito bem, toca muito bem, mas a gravação é muito ruim. Então, eu imagino que ele não tinha acesso a estúdios profissionais naquela época, então era o jeito dele, ele gravou com a câmera do celular. E o que a gente vai fazer agora? Vai transformar essa música caseira em uma música profissional. Então, a gente vai abrir ela aqui, vai salvar, ela vai abrir aqui. Então, quando a música carregar, ela vai vir aqui para dentro do nosso workspace. A gente vai selecionar ela aqui, vai vir nessa parte aqui de remix/edit, vai vir em cover e vai clicar. Feito isso, ela veio aqui para dentro do Suno, já pode ver ela aqui. E ele vai puxar a letra da música aqui, automaticamente, e já vai puxar o estilo dela também. Aqui para baixo a gente também não mexe nessa parte de cima. E eu vou deixar aqui com a estranheza no mínimo. Influência do estilo eu vou deixar em 50%, que é o que ele escreveu. Influência do áudio eu vou deixar em 100%, tá? Aqui a gente tem uma opção a mais, que é a influência do áudio, que é o áudio que a gente colocou aqui dentro, que é o dele cantando. Então, vamos criar. Então dá para ver que ele gerou essas duas versões aqui.
Vamos ouvir agora um pouquinho delas. Vocês se lembram que ela era desse jeito? Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre. A gente vai ver a versão da IA. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre que viver é melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente, contava contente o que fez de manhã. Perceberam como ficou bem mais profissional? Manteve a essência do violão, do tempo, do estilo dele, da voz dele, mas tornou bem mais profissional. A gente consegue ouvir bem melhor a voz dele, bem melhor o violão. E cara, muito bom. Vamos ouvir também a outra versão que ele gerou aqui. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre que viver é melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente, contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa. Dá pra ver que a IA pegou essa referência aqui, ó, e transformou em uma música profissional. Eu achei essa segunda produção com um timbre mais semelhante ao da versão original. Então, o que a gente pode fazer aqui? Fazer mais testes para tentar chegar em resultados melhores ou em resultados como a gente estava esperando, movimentando essas partes aqui. Então a gente pode deixar ele ser um pouco mais criativo, pode ter um pouco menos de influência do estilo original, um pouco menos de influência do áudio, e a gente ir testando para chegar em produções que nos agrade, né? Então a gente usa aqui como ferramenta para a gente conseguir criar algo que está dentro da gente, entendeu? Ela não está criando para a gente uma música, ela está criando uma música que está dentro da nossa cabeça. Então a gente está criando, através dessa ferramenta, músicas também. Então, beleza? Essa função aqui ela é muito boa para você que já produz as suas músicas, que gosta de cantar, de tocar, para você conseguir melhorar as suas músicas e ter um resultado profissional de forma mais rápida e mais fácil. Serve para muitos estilos, dá para criar até música eletrônica com essa mesma função aqui. Então, essas são, cara, coisas maravilhosas que o Suno consegue fazer pela gente. Então, sobre o Suno, essas são as principais ferramentas dele, tá? Então a gente consegue criar de forma simples, criar de forma avançada e criar também remixes, covers de músicas que a gente coloca aqui dentro. Hoje em dia o Suno é a melhor ferramenta para isso, ela entrega isso de excelência, de forma excelente. Eu vou mostrar outras ferramentas para vocês aqui também, mas assim, Suno AI é a principal ferramenta para a produção de música com IA. E vale muito a pena você gastar horas e horas testando e estudando sobre essa ferramenta, tá? No YouTube tem muito conteúdo. Vamos lá. Voltar aqui para a parte do nosso apresentação. Então, aprendemos sobre prompt profissional, vimos sobre o Suno na prática já, como ele funciona, o que faz. Criamos uma música completa, entendemos sobre a voz, sobre a letra, sobre os instrumentos. Então, o Suno, ele é uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa. Ele consegue fazer tudo isso dentro de uma só ferramenta de forma muito profissional.
Quero trazer para vocês agora também algumas ideias de como ganhar dinheiro com produção musical com IA. Hoje em dia existem vários negócios que são a base de músicas com IA, mas ainda é um mercado, cara, com uma possibilidade muito grande de criação de negócio. Então, eu mesmo já criei um negócio com base em criação de músicas com IA, que basicamente é um negócio, eu já não toco ativamente esse negócio, tá? Mas é um negócio que atende empresas da região, como mecânica de moto, mecânica de moto, que atende empresários da região, como, por exemplo, mecânica de motos, e a gente cria músicas personalizadas para mecânica de motos, nesse exemplo específico, mas pode ser para qualquer negócio. Campanha política, homenagens, então dá para fazer músicas para homenagem de aniversário, de Dia das Mães, de qualquer coisa, dá para criar e dá para vender para as pessoas que precisam. Então, o meu negócio ele atendia empresas que precisavam de jingles, músicas personalizadas para as empresas. Então, por exemplo, uma loja de mecânica de motos precisa de um jingle para tocar no rádio, para tocar em carro de som, para fazer conteúdos para redes sociais, para tocar na loja. Então, a gente consegue atender esses clientes e vender para eles. Tem infinitos nichos que você consegue vender. Tem outras formas de ganhar dinheiro especificamente com música com IA. Então, hoje em dia, eu vejo que tem um negócio que está dando muito dinheiro, que seria vender músicas para homenagens. Então, para aniversário, comemorações de eventos, formatura, cara, casamento, chá revelação. Então, existem já pessoas que têm um negócio de IA musical atendendo essas pessoas que precisam dessas músicas personalizadas, entendeu? Então, dá para criar um negócio focado nisso. Dá para criar um negócio focado em atender políticos, por exemplo, para criação de jingles, vinhetas publicitárias para rádio, televisão, redes sociais. Então, tem que usar um pouco da criatividade, um pouco da cabeça de empreendedor para encontrar um negócio que dá dinheiro com isso, mas assim, tem uma possibilidade gigante aqui. Vou mostrar agora outra ferramenta que é muito interessante também, que é o Kits.ai. Vou mostrar para você aqui. A Kits.ai ela é muito boa para clonagem de voz, vozes cantadas, somente o vocal, né? E personagens sonoros. Então, a Kits.ai ela é muito boa para manipular vozes. Melhor do que a Suno em alguns aspectos, tá? E eu vou mostrar o porquê. Então, vou ver o Kits.ai. Aqui está ele. Não vou me aprofundar muito nele porque, cara, nada compete com o Suno, mas eu vou dar uma explicada aqui. Quando a gente abre o Kits, essa é a nossa área. Essa é a nossa primeira tela quando a gente abre o site da Suno. Ele também é pago, mas dá para fazer algumas coisas grátis. E aqui, ó, tem uma função muito boa aqui, que é a melhor coisa dessa ferramenta, que é mudar o timbre da sua voz. Então, de forma rápida, aqui você consegue mudar o timbre da sua voz para usar em várias produções, vídeo para internet, para música. Se você precisar mudar a sua voz aqui, você consegue. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Record áudio. E aqui eu vou cantar qualquer coisa aleatória para o Kits mudar o timbre da minha voz. Aqui eu estou cantando, mas também pode ser falando, tá? Se for uma narração de algum podcast, alguma coisa assim, falando também funciona. Então dei o exemplo aqui, cantando e falando. E o Kits vai entender a nossa voz e vai sugerir para a gente outros timbres. Então, clicando aqui. A gente pode vir em procurar tudo e escolher outra voz. Eu vou escolher aqui, ó, uma cantora de lo-fi feminino. Vamos ver o que dá. Sky of cotton call. Tá. Escolhi ela, tem uma voz bem aveludadinha. Tá mudando a voz. E agora esse áudio. E aqui eu vou cantar qualquer coisa aleatória
para o kits, mudar o timbre da minha voz. E agora, com a mudança da IA? E aqui eu vou cantar qualquer coisa aleatória para o kits, mudar o timbre da minha voz. Aqui eu tô fazendo cantando, mas também pode ser falando, tá? Se for uma narração de algum podcast, uma coisa assim, falando também funciona. Então dá pra ver que ele consegue modular a voz muito bem, tá? Tem várias outras vozes. Vamos testar de um homem velho. Vamos ver como é que ele vai transformar a nossa voz. E aqui eu vou cantar qualquer coisa aleatória para o quitismo. Enfim, com essa voz ficou bem ridícula a minha gravação, né? Como se já não tivesse os suficientes, ela pura. Mas dá pra ver que a Kits, ela é uma ferramenta muito boa pra gente fazer essa modelagem de voz, tá? Tem outras coisas que ela faz aqui, mas o que ela faz melhor é isso daqui, tá bom? Quero apresentar pra vocês também outra ferramenta muito boa, que seria a Moisés AI. Ela também é uma ferramenta de áudio, mas ela tem uma outra função muito boa que nenhuma das duas que eu apresentei, o Zoom e a Kits tem, que seria... Vou abrir para vocês aqui, ó. Esse é o Moisés. Então, com o Moisés, a gente pode fazer uma coisa muito boa, que ele faz muito bem aqui, ó. Vou ter que entrar na minha conta, só um minuto. Vocês entram com a sua conta aí. E aqui dentro do Moisés tem uma coisa que ele faz muito bem, que é a separação de stems. Seria uma separação de camadas da música. Lembra que lá atrás eu falei que a música é como se fosse um hambúrguer com várias camadas? Então, dentro desse programa, você joga a sua música aqui dentro, o seu hambúrguer, e ele separa esse hambúrguer camada por camada. Tem como escolher camadas específicas ou camada por camada mesmo. Então, com música tem como você separar cada linha da música, ou separar pelo menos o vocal do beat, dos instrumentos, né? Algum instrumento específico, ou só tirar a voz do instrumento. Eu vou mostrar aqui na prática. Você vai vir adicionar, vai colocar uma música aqui dentro. Neste caso, eu escolhi essa DDD 69 do Caio Cordeiro, que é uma música minha. E tá, vamos aqui em adicionar. Escolher uma música aleatória aqui, ó. Quando a gente escolhe, ele dá as opções que a gente quer. Você separar em duas faixas, que seria vocal e instrumental, ou separar todas as faixas, que seriam todos os instrumentos da música. Ou tem como você escolher exatamente o que você quer aqui. Neste exemplo, eu quero só que separe o vocal dos instrumentos. Então, vou clicar aqui e vou em enviar. O programa ele faz essa separação de forma gratuita, tá? É limitado, mas a gente consegue. Então, aqui, ele upou a música aqui, você está vendo? E se eu clicar dentro dela, a gente tem acesso às camadas. Vai carregar. Já tem uma faixa aqui que eu acho que é a principal. Vamos ouvir. Opa, atualizou. Então parece que esse aqui é o instrumental e esse aqui é o vocal. Então a gente conseguiu separar as duas coisas, tá? E aqui a gente consegue mexer no volume e efeitos, mas nesse caso eu quero só ouvir o instrumental e o beat. Nesse mundo de ilusões onde passamos nossos dias. Então, vocês viram? Eu tirei o vocal e continuou só o instrumental. Então tem como fazer o inverso também, tá? Confunde meio a cenas vazias de ódio e de amor, onde se convence o povo a comprar o que não precisa. Então a gente pode brincar com o meu Deus, onde é que eu estou? Se você passar por casa, por favor, não me avisa. Quero esconder o meu... Então
Então isso é muito útil em algumas situações onde você precisa das camadas da música, ou para fazer um remix, ou às vezes fazer um som ao vivo onde você não quer o vocal, que é só instrumental. Então tem infinitas possibilidades essa ferramenta também. Essa ferramenta é muito boa para remover vocal ou para separar as camadas da música, tá? Moisés.ai. Essas 3 ferramentas que eu falei, cara, são as principais atualmente ferramentas de IA para produção musical, tá? Então, Suno liderando a melhor do momento até o momento. Kits para a gente fazer modulação de voz e Moisés para a gente fazer separação de camadas das músicas. Vamos lá? Agora, a gente encerrou toda a parte de produção musical com IA. E eu quero fazer um extra para vocês aqui. Não sei se você já trabalha com música de alguma forma, mas eu imagino que você tenha também a barreira de entrada para a criação de artes para suas músicas. Então eu vim trazer aqui também de forma rápida uma solução para você criar capas para as músicas que você cria. Então hoje em dia a gente tem IAs que pode, cara, ajudar muito a fazer uma capa com muito mais velocidade e qualidade e mais barato do que pedir para um designer. Então, eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que é essa daqui, ó. Gemini do Google. Faz o seu login com o Google. E dentro dessa ferramenta Gemini a gente tem uma coisa muito boa que é aqui, ó, em ferramentas, criar imagem. Pronto. Aqui a gente tem acesso a um criador de imagens que ele pode, cara, ajudar muito em muitas produções. Vamos usar o exemplo o seguinte. Estou aqui no Suno. Fiz aquela música gravada com celular e mandei aqui para o Suno, fiz aquele cover, melhorei a música e agora achei que ela ficou ótima, eu quero lançar. Logo você vai precisar de uma arte para lançar. Então aqui com o Gemini escolhido em criar imagem, você consegue criar uma capa. Criar uma capa com IA para sua música de forma bem rápida e profissional. Então, eu quero uma capa minimalista com um senhor tocando violão sozinho em uma casa simples do interior do Brasil. É uma capa de uma música. Cara, só com isso já dá para criar uma capa profissional. Agora, se você, por exemplo, quiser coisas específicas na sua capa, você também pode criar, entendeu? Dentro do seu contexto. Então, cara, eu quero que as cores sejam preto e branco, mas com um detalhe colorido muito marcante. Tá. E quero que o violão tenha detalhes tristes. Olha o prompt que eu fiz, cara. Então, com esse prompt a gente já consegue criar uma capa. Vamos botar para gerar. Cara, fiz uma capa aqui completamente do que veio na cabeça, para vocês verem a capacidade dessa ferramenta de criar uma arte para você. Pois é, aqui está a geração da capa que ele fez. Dá para ver que tem os elementos que eu pedi, o violão, o detalhe colorido. Ele deu aqui algumas opções, pelo visto. Mas dá para ver que ele já criou a capa, já dá para usar, cara. Ele escreveu aqui saudade de voltar, 0 acordeão. Ele gerou isso aqui de loucura dele. Mas a gente pode mandar ele fazer sem nenhum escrito, ó. Sem nenhuma escrita. Ele vai alterar e vai enviar pra gente. E com essa criação a gente pode fazer o lançamento da música no YouTube, no Spotify, ou enviar para as pessoas. Então tá aí, ele criou uma nova imagem sem a escrita, ele deu uma variada aqui no violão, mas dá para ver que ele manteve todos os elementos. Então, com o Gemini você consegue também criar as artes para suas músicas de forma
barata, rápida e de qualidade. Quero mostrar para vocês também o Higgsfield, que é Quero mostrar para vocês também agora de forma bem rápida sobre criação de vídeos com IA. Quem sabe futuramente eu faça um workshop só falando sobre isso, mas vou mostrar de forma aqui bem por cima sobre essas ferramentas Higgsfield e Kling, que são as melhores ferramentas de criação de vídeo com IA hoje. Então, eu nem vou abrir o site deles aqui não, para não me aprofundar, não tem nada a ver com esse workshop, mas assim, essas ferramentas conseguem fazer coisas incríveis. Então, por exemplo, se você fez uma música com IA, criou a capa com IA e quer fazer um clipe com IA, através dessas ferramentas você consegue. Tem que estudar, tem que treinar, mas é possível. Então, quem sabe futuramente a gente faça um workshop só sobre isso. Então, o futuro é híbrido, humano com IA, mais do que nunca a partir de agora. Nós temos que aprender a utilizar melhor essas ferramentas de IA para otimizar os nossos trabalhos. Então, ela não serve para substituir o nosso trabalho, nem ninguém, ela serve para otimizar o nosso trabalho. E a criatividade humana ela é potencializada pela tecnologia. Então, essas ferramentas que a gente tem de IA hoje, elas são como superpoderes, literalmente. Então, cabe a gente conhecer e dominar esses superpoderes e aplicar nas nossas vidas, né? Obrigado! Esse foi o primeiro workshop de produção musical com IA. Fico muito feliz de poder somar com vocês, trazendo esse conhecimento que eu sou apaixonado, que eu estudo muito. E muito obrigado à Prefeitura de Jaru, Prefeitura de Rondônia, do Brasil, a Semecelt e a Lei de Incentivo à Cultura, o Ministério da Cultura, muito obrigado. Vocês estão mudando a vida de muitas pessoas com esse projeto. E vale a pena dizer que estarei enviando esse curso completo para todos que participaram do workshop. Então, vocês vão receber este curso completo, mais os certificados que eu prometi enviar para vocês. Queria fazer uma entrega melhor, mandando logo com esse curso online também. Então, eu estarei enviando os certificados para quem participou presencialmente, junto com esse vídeo online. E você que está assistindo só online, em breve, se Deus quiser, teremos outros workshops presenciais, em Jaru, possivelmente. Para você que quiser participar, me acompanhe nas redes sociais, @canobit no Instagram, por lá eu comunico tudo. Muito obrigado. Te vejo na próxima. É nóis.